Bem-vindos à lição número 32 do Excel português. Nesta lição nós vamos falar sobre formatação condicional. Eu criei um gráfico de Gantt, ou um cronograma, ou um projeto simples para este caso, não algo de complexo porque existem outras ferramentas. E um desses passos consiste em formatar datas para ficarmos com uma visualização impecável do gráfico que pretendemos formatar. Um desses passos é utilizar esta fórmula que nos vai indicar, que nos vai fazer visualizar quais são os dias quais são os fins de semana e as férias, os dias em que nós não trabalhamos. Portanto, vamos criar um conjunto de diferentes formatos num cronograma. Então temos aqui o nosso cronograma, um conjunto de tarefas numa determinada atividade em que definimos com formatação condicional linhas temporais de trabalho e, portanto, para ajudar a esta visualização e identificação das tarefas, utilizamos aqui um conjunto de formatações que nos permitem visualizar as datas em que já acabaram, o dia de hoje e os dias em que são fins de semana e dias de férias. Portanto, este é o gráfico, o cronograma tipo, o simples, prático, para quem quer fazer algo de não muito complexo, mas que no trabalho seja útil ou em qualquer outra situação. Portanto, estes três passos, estas três formatações que eu indiquei aqui, serão alvo desta lição. Em primeiro lugar, eu vou explicar a importância de ter nestas células que nós vamos formatar, termos datas. Isto aparentemente parece que temos números e que vamos dando um a um, mas não, nós escolhemos aqui uma data, conforme estão a ver aqui na barra de fórmulas, arrastamos até ao final. Portanto, ele dá-nos as datas seguidas e escusamos estar a escrever uma a uma, o que é um erro tremendo. E para mais, utilizar datas ajudam-nos muito na questão de fabricação de fórmulas relativas à formatação condicional. Estas, depois é uma questão de formatá-las. Eu formatei, se formos aqui à formatação de células, vocês vão ver que eu personalizei este dia, eu coloquei só um D. Se colocar 3 Ds, ele já me aparece como se fosse segunda-feira em texto, mas eu pus só um D, quero o dia, e em cima eu pus 3 Ds. É uma excelente forma de minimizar estas colunas que nós temos aqui. Agora, para começarmos do zero, eu vou aqui desformatar o que eu já fiz, o trabalho está aqui. Vou limpar aqui as regras das células selecionadas, selecionei, ok, ele vai-me desformatar. Esta linha pode continuar aqui, depois eu posso eliminar, mas eu vou eliminar para fazermos tudo do princípio ao fim. Eu neste caso tenho que eliminar aqui nas regras, no gestor de regras, vou eliminar essa e vou aplicar ok, e vamos começar do zero. Comecemos pela primeira formatação. Eu vou selecionar as células que eu pretendo formatar, que são estas, e vou dar aqui, vou criar uma regra, uma fórmula para me dizer se esta fórmula é verdadeira ou falsa, e o que eu pretendo é estes dias anteriores ao dia de hoje fiquem uma cor mais clara. Portanto, esta, como é uma fórmula simples, apenas temos que ter atenção às referências das linhas e colunas. Portanto, eu vou selecionar aqui a célula F7, é onde começa a data. Isto está uma referência absoluta, eu quero que fixe apenas aqui esta linha e que estas colunas sejam referências relativas e que a fórmula arraste ao longo das colunas. Portanto, fixo apenas a linha e as colunas vão sendo arrastadas. Portanto, o que eu quero identificar é o valor menor ao dia de hoje
há uma fórmula que é o hoje, que portanto nós escrevemos hoje, ele identifica o dia, então só temos que formatar, vamos pôr uma cor clara no preenchimento e aqui no tipo letra uma cor um pouco mais escura, pode ser esta, e assim ele vai formatar como nós pretendemos. Eu vou copiar a mesma forma porque vamos criar outra regra, outra fórmula, que é identificar o dia de hoje. Portanto, eu vou copiar a fórmula anterior, é só pôr aqui, em vez do menor, vou pôr o igual e vou colocar uma cor diferente para identificar o dia de hoje. Portanto, já temos aqui as duas regras, vamos aplicar, ele identificou o dia de hoje. A esta situação ainda podemos acrescentar aquilo que que eu tinha, que era um limite. Vamos fazer exatamente o mesmo, mas eu vou selecionar agora este retângulo, é onde eu quero que o limite seja posto. Portanto, eu vou outra vez às regras, eu vou criar uma nova regra, utilizo a última fórmula com o igual, que é o dia de hoje, e vou criar aqui um limite com uma cor mais forte, mais berrante, aqui com tracejados. Ponho aqui do lado esquerdo e ele vai-me realizar aqui, vai criar aqui o limite. E portanto são estas duas primeiras regras de formatação que eu quero para acompanhar o projeto. Quer dizer que aqui termina o projeto e começa outro. Portanto, é este limite que dá para visualizarmos melhor aquilo que pretendemos. Por fim, vou criar a terceira formatação, que é identificar os fins de semana e os feriados. Como é que eu faço isto? Eu previamente já construí aqui umas tabelas com os feriados. Criei com o gestor de nomes aqui a minha lista de feriados. Portanto, isto vai ser importante, como vão ver, com a forma que eu vou utilizar para identificar não só os fins de semana, mas como também os dias em que não se trabalha. Portanto, eu vou utilizar aqui esta célula para explicar a fórmula. Eu vou utilizar a fórmula dia trabalho total Intel. Portanto, o que eu vou fazer é selecionar a data inicial com a mesma regra, que é fixar a linha, e portanto o que eu pretendo é a data inicial e também que esta data seja a data final, portanto, para verificar se ele de facto pertence ao grupo de verdadeiros ou falsos, porque isto é uma forma matricial. Portanto, o outro passo é identificar os fins de semana. Existe aqui um conjunto de listas criadas para esse fim. Eu vou escolher o sábado e domingo, portanto escolho um e ele identifica-me os fins de semana. Depois, como já tenho os feriados no gestor de nomes em listas, eu vou carregar no F3, seleciono aqui os feriados e fecho a forma. Portanto, isto é uma forma matricial, portanto não tenho que carregar no Ctrl Shift Enter e ele vai-me fazer aqui um conjunto de uns e zeros. Porquê? Porque ele vai identificar aqui nesta matriz, que é os feriados, ele identifica-me os números e portanto vai-me dizer quais são os uns e os zeros, sabendo que o 1 e o 0, o 1 é verdadeiro e o 0 é falso. Só que esta forma inverte, não sei explicar porquê, inverte esta questão, torna os sábados e domingos em valores falsos e os outros dias em valores verdadeiros. Como é que se converte isto naquilo que nós pretendemos? É simples, é carregar na fórmula não, ele diz que altera o falso para verdadeiro e verdadeiro para falso. É só escrever não e fechamos a nossa fórmula, copiamos-la, ok, para aplicarmos na formatação condicional. Eu vou aqui arrastar
e vou identificar aqui um fim de semana. Ele está-me a dizer aqui sábado e domingo, como está-me a identificar como verdadeiro. Portanto, é isto que eu pretendo. Agora vamos selecionar outra vez a mesma referência. Vamos à formatação condicional, gerir regras. Vamos criar aqui uma nova forma, uma nova regra. Ok, eu já tenho a forma selecionada, vou copiá-la e vou formatá-la com uma cor mais identificável do fim de semana, mais forte, para sabermos que é o dia que não trabalhamos. Ponho aqui o tipo de letra forte também e vamos aplicar, e ele vai me identificar aqui o que é falso e verdadeiro. O que é verdadeiro dá-me estas cores, portanto sabemos que é o sábado e domingo está aqui com uma cor diferenciada, e aqui esta sexta é a sexta-feira de Páscoa, ele também dá-me como feriado, porque eu pus naquela lista o feriado. Portanto, isto dá-nos para identificar que esta tarefa, a tarefa número 5, não está bem, portanto eu teria que alterar para acabar ou no dia anterior, dia 2, ou na segunda-feira seguinte. Portanto, isto é sempre útil para nós termos esta visualização. Isto calha um sábado, como não trabalhamos no sábado, temos que estender aqui os dias da tarefa. Portanto, estas são as 3 formas que queremos identificar para dar uma visualização porreira aqui a este cronograma. Portanto, eu vou aqui fazer como o quadro inicial, vou tirar aqui as linhas de grelha, os cabeçalhos, a barra formas, vou ocultar aqui o friso, e portanto ele transmite-nos aqui os fins de semana. Eu vou mostrar, eu enganei-me aqui, quer dizer, não completei aquilo que eu pretendo, que é nesta regra, eu cometi um pequeno erro, e eu já vou dizer qual é, na formatação condicional, porque isto já é passado. Portanto, o passado eu quero uma cor mais clara, eu só tenho que vir aqui ao gerir regras e colocar aquilo que foi a nossa primeira forma como a nossa primeira prioridade. Então eu passei com as setas para cima o em branco, para tirar tudo o que é para trás do dia de hoje. Portanto, aqui temos o nosso cronograma. Espero que tenha sido esclarecedor.